Cerca de 66 milhões de anos atrás, os dinossauros viveram o pior dia possível na Terra, quando um gigantesco asteroide, do tamanho do Monte Everest, colidiu com a península de Yucatán a uma velocidade 28 vezes maior que a de uma bala de AK-47. Em um instante, a energia equivalente a 10 bilhões de Hiroshimas foi liberada sobre o mundo, desencadeando o que muitos consideram o evento de extinção mais violento e abrupto de todos os tempos, o evento de extinção KT. Hoje, os paleontólogos acreditam que cerca de 75% ou mais de todas as espécies da Terra na época desapareceram, com quase nenhuma criatura acima de 25 quilos ou 55 libras sobrevivendo. Entre os muitos que pereceram, os mais icônicos foram sem dúvida os dinossauros não aviários, que até aquele momento dominaram as terras por cerca de 165 milhões de anos. A extinção repentina dos dinossauros, combinada com a velocidade com que aconteceu, levou muitos a se referirem ao dia do impacto como o dia em que os dinossauros morreram. E existem até documentários com esse nome. Mas os dinossauros realmente morreram? Como estavam os dinossauros quando o asteroide atingiu a Terra? Todos ao mesmo tempo, no mesmo dia? Afinal, eles podiam ser encontrados em todos os continentes durante o final do Cretáceo e eram bastante diversos, com os pesquisadores estimando que havia mais de 1000 espécies espalhadas pelo planeta quando o asteroide atingiu a Terra. Muitos desses dinossauros eram blindados, outros eram gigantes e alguns até estavam abaixo do limite de peso, então parece um pouco difícil de acreditar que eles simplesmente desapareceram instantaneamente. E, na maior parte, os paleontólogos acreditam que a morte dos dinossauros não aviários não foi instantânea, o que significa que a extinção não ocorreu de uma vez, mas sim ao longo de um período de tempo. Diversos estudos ainda apoiam a ideia de que a maioria dos dinossauros realmente pereceu nas primeiras 24 horas devido aos múltiplos efeitos em larga escala do asteroide. Calor extremo, incêndios florestais, ondas de choque, terremotos e tsunamis foram todas ameaças reais, especialmente para aqueles no hemisfério ocidental, com muitos deles morrendo a até 2.400 quilômetros de distância do impacto. Alguns estavam protegidos desses efeitos imediatos, mas o que nem mesmo eles conseguiram escapar foi a quantidade massiva de material superquente que foi lançado na atmosfera e no espaço, possivelmente até 25 trilhões de toneladas. Esse material estava, por um tempo, várias vezes mais quente do que a própria superfície do Sol. Quando uma boa parte dele voltou a cair, aquecendo a atmosfera a temperaturas parecidas com as de um forno, cozinhando qualquer coisa que estivesse ao ar livre de dentro para fora e iniciando incêndios em cerca de 70% das florestas do planeta. Somente isso deixou poucos animais sobreviventes. Mas em algumas áreas mais protegidas, como pântanos, florestas densas e altas latitudes, alguns dinossauros poderiam ter permanecido vivos. No entanto, vale ressaltar que esses sobreviventes provavelmente não eram os grandes dinossauros, mas sim espécies pequenas e talvez filhotes. Ainda assim, não acabou para eles. Todos os incêndios e materiais ejetados levaram a enormes quantidades de poeira, fuligem e outras partículas que cobriram os céus e bloquearam o Sol, o que causou uma queda acentuada nas temperaturas globais, com uma média podendo ter caído até 20 graus Celsius. Além disso, o bloqueio da luz solar causou uma escuridão perpétua, o que trouxe seus próprios problemas desagradáveis. Acredita-se que esse inverno apocalíptico tenha sido o golpe final para os dinossauros não aviários. No entanto, as estimativas de sobrevivência começaram a se tornar um pouco nebulosas, pois ninguém sabe ao certo quanto tempo levou para este período matar os sobreviventes, ou se alguns deles sobreviveram a esse rescaldo, mas foram tão impactados que nunca se recuperaram. Uma boa parte das pesquisas acredita que, no mínimo, os sobreviventes sobreviveram por algumas semanas, meses ou até anos, com os carnívoros provavelmente ficando mais tempo, já que no começo haveria uma abundância de cadáveres para escolher. Por outro lado, os herbívoros estavam basicamente condenados desde o início, com a maioria de sua comida tendo sido queimada nos incêndios florestais. Alguns dos mais sortudos podem ter encontrado bolsões preservados de vegetação, mas isso também não durou muito. E assim que os herbívoros caíram, os carnívoros seguiram logo em seguida, com um dos últimos estudos sugerindo que a extinção dos dinossauros se deu 15 anos após o evento de colisão.
O estudo sugeriu que toda a poeira e outros materiais no ar teriam sustentado um pesadelo de 15 anos, com temperaturas baixas e fotossíntese quase completamente bloqueada, sendo interrompida por pelo menos um ano. Dentro desse período, acredita-se que os dinossauros não aviários, que já eram poucos e distantes entre si, lentamente desapareceram, morrendo de frio ou de fome. Há vários outros estudos que indicam períodos semelhantes de tempo, geralmente num prazo de 100 anos. No entanto, outras estimativas mais longas têm contestado esses períodos mais curtos, preferindo a ideia que o fim não foi rápido, mas sim dilatado ao longo de milênios, com pequenas populações sobrevivendo bem na fase inicial do estágio Danian, o que significaria que gerações inteiras de dinossauros continuaram a persistir e se multiplicar. Essas estimativas mais longas variam de alguns milhares de anos a dezenas de milhares de anos, como demonstrado por um estudo de 2013, que indicou que o evento de colisão levou cerca de 33 mil anos para exterminar todos os dinossauros não aviários. A ideia aqui é que algumas espécies selecionadas provavelmente suportaram o pior do impacto do asteroide e até viram o mundo se estabilizar em alguns aspectos. Durante esse tempo, os mamíferos teriam aumentado levemente de tamanho, os insetos teriam experimentado um aumento populacional e grandes tartarugas e crocodilianos poderiam ser os maiores animais, fazendo do planeta um lugar estranho para o que os dinossauros estavam acostumados. O paleontólogo responsável pelo estudo acredita que foram essas mudanças que, no final, levaram à extinção lenta dos dinossauros, com os mamíferos e répteis não dinossauros eventualmente superando o que restava dos antigos governantes. Embora o resultado final, com a extinção deles, não tenha mudado, seria impressionante se eles tivessem sobrevivido para mais 33 mil anos, o que, baseado em outros cálculos, poderia ter representado mais de 1000 gerações de dinossauros. Surpreendentemente, 33 mil anos não é a estimativa mais longa, pois alguns pesquisadores têm uma hipótese ainda mais otimista, suspeitando que alguns dinossauros sobreviveram por um tempo extremamente longo, possivelmente até 1 milhão de anos. Curiosamente, uma das evidências mais fortes para esse tempo de sobrevivência prolongada vem de uma área não muito distante do epicentro, no Colorado e Novo México, onde uma equipe de paleontólogos descobriu os restos de hadrossauros, tiranossauros e até sauropódios numa parte remota da bacia de São Juan, datados do período Paleoceno, cerca de meio milhão de anos após o impacto inicial. Isso, claro, gerou muitas perguntas sobre como eles sobreviveram por tanto tempo, mas também sobre por que, de todos os lugares, eles pareceram ter sobrevivido apenas no sul dos Estados Unidos, relativamente perto da cratera. De acordo com o paleontólogo líder, existem 3 possíveis explicações. A primeira é que a área em que estavam foi altamente protegida da explosão, talvez sendo um tipo de desfiladeiro que ofereceu proteção contra os piores efeitos. A segunda explicação mais provável é que o grupo diverso de sobreviventes não era originalmente dos Estados Unidos, mas sim do norte, como em Alberta, no Canadá, onde os efeitos do asteroide foram comparativamente menos severos. Depois da queda de temperatura e diminuição de recursos, eles foram forçados a descer para o sul, onde provavelmente encontraram uma pequena área que ainda podia sustentar vida. A última ideia proposta foi que nenhum dinossauro adulto ou juvenil sobreviveu à extinção, pois eram simplesmente muito grandes, mas sim seus ovos, que estavam protegidos pelos ninhos e foram pequenos o suficiente para escapar da destruição, e depois eclodiram uma vez que os efeitos mais imediatos passaram. Com um pouco de sorte, eles conseguiram se restabelecer por meio milhão de anos. Se isso for preciso, significa que esses dinossauros viram a Terra se recuperar completamente do impacto do asteroide de várias maneiras, e poderiam até ter encontrado alguns animais novos que surgiram naquele período, como enguias de água doce, polidópilos e pantodontes, para citar alguns exemplos. Claro, para nenhuma surpresa, essas descobertas foram recebidas com bastante ceticismo pela comunidade paleontológica, sendo que o maior argumento contra é que esses dinossauros não eram do Paleoceno, e seus fósseis provavelmente se desgastaram em algum momento e foram redepositados em terrenos mais recentes, criando a ilusão de que não haviam morrido com o resto da sua espécie. Os pesquisadores responsáveis pela descoberta original defenderam suas afirmações, dizendo que os ossos não poderiam ter sido movidos, pois muitos deles permaneciam juntos, com o exemplo mais notável vindo de um singular Hadrosaurus que tinha 34 de seus ossos dispostos em ordem perfeita. No entanto, essa descoberta controversa é amplamente considerada inválida hoje em dia.
embora haja quem mantenha a ideia de que os dinossauros permaneceram por muito mais tempo do que normalmente acreditamos, incluindo os maiores, como os gigantescos sauropods. Embora seja muito especulativo, isso gerou algumas questões interessantes sobre como criaturas maiores sobreviveriam em um mundo pós-asteroide. Seriam restritos à caça de outros sobreviventes, incapazes de capturar mamíferos mais ágeis, ou sofreriam mudanças, talvez diminuindo rapidamente de tamanho devido à escassez de recursos. Algo semelhante ao que ocorre com o nanismo em animais em ilhas menores. No final, ninguém sabe ao certo quanto tempo nossos amados animais extintos duraram, mas é bom imaginar que eles ficaram por mais algum tempo. O último dinossauro reconhecido pela ciência até agora é um espécime de Triceratops, que acredita-se ter morrido por volta do momento do impacto, talvez até sucumbindo como a maioria, com a própria explosão. A conversa sobre a sobrevivência dos dinossauros também levou muitos a se perguntarem se outros ícones mesozoicos persistiram, como os pterossauros ou mosassauros. Atualmente, ninguém tem uma boa ideia, mas há um grupo mais obscuro de animais dessa época, os amonoides, que acredita-se ter vivido até cerca de 1 milhão de anos após o Cretáceo. Esse argumento, assim como o da bacia de San Juan, é bastante controverso, mas, em sua maioria, tem recebido mais apoio. E podemos apenas esperar que futuras descobertas tragam mais clareza sobre o destino dos dinossauros. Obrigado por assistir e até a próxima.